Bom, e agora para o nosso nono vídeo sobre o livro O Poder Oculto da Amabilidade. E eu gostaria de trazer aqui o finzinho da reflexão do último vídeo, que acabou ficando, enfim, achei que já estava ficando muito extenso também, então por isso eu acabei parando. São Paulo diz: dê a cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Para imitar a Deus, você precisa da graça e somente poderá obtê-la se a pedir. Se realmente desejar parecer-se com Cristo, peça a graça de descobrir em que você pode imitá-lo. Então, aqui nós estamos de novo de volta àquele relacionamento íntimo, aquele relacionamento de amizade com Deus e pedir exatamente aquilo que você quer e precisa, de fato. E existe a oração infalível, que é aquela oração que a gente sabe que Deus quer. Principalmente quando a gente diz que quer se parecer com Cristo, que quer imitá-lo, que quer essa disposição de alma para servir melhor, para servir mais e melhor as pessoas que cruzam o meu caminho. Então, bater e será aberto, pedir e vos será dado. Vamos bater nessa porta, muitas vezes, todos os dias, a depender, várias vezes por dia, levando a nossa verdade, a verdade que a gente está vivendo. Eu não quero, eu muitas vezes não consigo, mas eu quero querer e eu quero a sua ajuda. Pedir esta ajuda sincera. Adapte-se, adapte-se aos outros quando for necessário. São Paulo nos aconselha a nos adaptarmos aos outros. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu. Em todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Ele nos estimula com essas palavras. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. No meio de suas constantes viagens, trabalhou com as próprias mãos para não ser um peso para as comunidades cristãs que o acolheram. Todas essas ações brotam da mesma fonte: ver Cristo no próximo através da fé. Então, aqui principalmente relembra o que eu já disse há alguns vídeos atrás, não me lembro exatamente qual, mas sobre amar o outro como o outro se sente amado e não como eu quero. Porque muitas vezes nós queremos amar do jeito que é mais fácil para mim, ou da forma como eu me sinto amada. E isso às vezes é um problema. Às vezes eu estou ali tentando demonstrar o meu amor por alguém e eu demonstro da forma como eu gostaria de receber, sem prestar atenção em como aquela pessoa gostaria de ser amada. E isso às vezes no casamento acontece muito. Às vezes, o marido, numa boa intenção de demonstrar amor, compra um presente, quando na verdade a sua esposa espera atos concretos de serviço ou palavras, né? Tem muitas pessoas que se sentem amadas pelas palavras. E aí vem essa questão, essa sutileza de estar tão atento ao próximo, à necessidade do outro, ao que ele demanda, e não simplesmente ao que eu quero, de perceber como a outra pessoa se sente amada, como ela se sente especial. E aqui eu trago até uma reflexão pessoal sobre a empatia. Nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Sim, mas principalmente esse colocar-se e perceber como aquela pessoa gostaria de ser tratada. E não simplesmente como eu estou disposto a tratar, né? E eu acredito que mais profunda empatia
é quando a gente consegue fazer esse movimento. Não simplesmente imaginar a dor do outro ou tentar estar ali, mas perceber principalmente a necessidade daquela pessoa naquele exato momento. Você manifesta relutância em ceder. Se costuma evitar a companhia de pessoas que não estão dispostas a permitir que você dê a última palavra em todos os planos e questões. Se você insiste em seu ponto de vista a todo custo e nas conversas com os outros, você vai levantando cada vez mais a voz à medida que a discussão prossegue. Se você faz beicinho e mostra ressentimento, então veja os empecilhos, né? Quando os princípios da amabilidade são feridos. Quando alguém me desagrada, como que eu ajo? Quando a minha palavra não é a única que importa, quando o que eu acho melhor não é aquilo que é escolhido pelos demais, quando a minha opinião, ela não é exatamente a última palavra. Então, como é que eu reajo? Né? Será que eu fico emburrada? Ele coloca aqui, se você faz beicinho e mostra ressentimento. Então, veja, esse movimento é até muito fofo quando a gente olha numa criança. Uma criança quando emburra e fica ali no canto, e até mesmo aquela questão de, a pessoa tem que adivinhar o que eu quero. Bom, isso nas crianças é de fato um movimento muito fofinho. Mas numa pessoa adulta, isso se torna um tanto cansativo e chato. Se você quer algo, diga com clareza. Principalmente porque aquela pessoa não é uma extensão de você. Ela não percebe. Às vezes, não, ela não vê. Ela não entende as coisas como você vê, entende e quer. Então, se você percebe que alguém não está te entregando algo que você acredita ser necessário ou devido, exponha. E exponha com a tranquilidade de que você pode ser contrariado. E de que no diálogo, nessa exposição, a pessoa pode ter uma outra visão, que seja até mais ajustada, mais acertada que a sua, né? Então, a percepção de que não é a todo custo que a minha vontade deve ser imposta. E tanto a percepção de servir ao próximo como ele quer ser servido, como também, às vezes, perceber que a forma como eu quero ser servida não é a melhor. Talvez ainda seja uma forma imatura. Talvez ainda seja uma forma pequena, né? Então, assim, o autoritarismo, ele é um tanto complicado. Às vezes, aquela pessoa que todo mundo tem que estar sempre pisando em ovos com você. Isso não é legal. Isso não é certo também. Se eu sou essa pessoa em que todo mundo tem que estar sempre medindo as palavras para não me ofender, bom, talvez eu tenha uma medida exagerada de mim mesmo. E isso é sério. Isso é grave. E no mais do mais, isso é um tanto triste. Quando todo o meu universo gira em torno do meu umbigo, né? Então, se eu respondo apenas com desprezo às objeções que as pessoas em volta levantam contra as minhas ideias e planos, então, às vezes, aquela pessoa, ela se torna indiferente. Se não é feita a minha vontade, então não me importa. Eu não quero saber, eu não vou ajudar, eu não vou participar. E isso, no fim, é muito triste, porque vai tirando da família, do ciclo, né, do círculo de amizade, o que é mais próprio de ser família e de ser amigo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os pequenos sacrifícios pelo outro. São Paulo aconselha sacrificar pequenos direitos pessoais pelo bem dos outros. Chega até mesmo a desejar fazer-se escravo, a fim de salvar as almas para Cristo.
Sua linguagem expressa um zelo ardente pela salvação das almas. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos, a fim de salvar a todos. Então, olha que bonito quando você consegue perceber que às vezes você está lá num outro lugar. Você já viu coisas muito maiores, muito superiores, mas percebendo que uma pessoa muito próxima está um nível a menos, vamos dizer, de maturidade, de crescimento espiritual até. Você com muito amor e carinho, não fica de lá gritando para ela, não fica de lá impondo nada ou ditando regras, mas você consegue descer deste lugar e estender a mão, um ato real de misericórdia para com o outro. Você se fazer fraco para andar com quem é fraco. Você se fazer às vezes pequeno, menor um pouco, para que você possa acolher aquela pessoa. Porque se às vezes eu vou com todo o meu tamanho, eu posso assustar alguém. Porque sempre vai, e também sempre vai existir pessoas muito acima de mim. E algumas pessoas que realmente estão um pouco atrás. Mas isso não quer dizer que a minha luta seja melhor ou mais esplendorosa, não. Quer dizer que eu tenho um dever. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eu tenho percepções maiores, eu tenho um dever muito maior. Então, aquele que muito é dado é escravo dos outros. Isso não é ruim. Não é essa escravidão que a gente tem na nossa mente, né? Mas é aquela escravidão numa servidão de amor, numa prontidão em servir, numa prontidão em dizer sim. Sim, eu posso ajudar. Sim, eu quero ajudar. Sim, aqui está a minha mão. E não às vezes para puxar a pessoa, porque às vezes ela não consegue. Aqui está a minha mão para caminharmos juntos, porque você desceu para ajudar aquela pessoa que precisa. Então não é só aquela mão de cima, como a gente vê muitas vezes em filmes, principalmente em desenhos, né? Aquela mão que se joga para puxar outra pessoa. Mas às vezes não dá. Não dá para puxar, mas dá para descer onde a pessoa está e continuar a caminhada a partir dali. Se aquela pessoa é importante para mim, se é uma pessoa muito próxima. O sacrifício ajuda você a ganhar almas para Cristo. São Paulo, mais uma vez, aconselha a abnegação espiritual. Ele está disposto a dar a sua própria substância vital para o bem-estar das almas. Com estas palavras apresenta o cume da abnegação no exercício da caridade. Filhinhos meus, por quem, de novo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então veja, São Paulo passa e ele fala com todo esse amor e carinho, que está em dores de parto, que está gerando, nos gerando até que nós sejamos formados. Aliás, até que Cristo seja formado em nós. Até que nós possamos ver o que Ele vê. Ele padece conosco essa nossa falta. Então, isso é muito bonito. E principalmente aqui, eu me lembrei agora do que a gente chamaria de coincidência, que é o outro nome da providência. O quanto esse livro cita São Paulo e o quanto São Paulo tomou um tamanho maior na minha vida. Depois de um retiro que eu fiz, eu faço parte de um movimento do Cursilho de Cristandade. E o patrono do movimento é São Paulo. Então, sempre gostei muito, mas tomou um peso diferente na minha vida, com certeza. E eu não sabia que ele era tão citado, tão amplamente citado
né, neste livro a todo tempo e a todo momento. Então, até é uma fonte de agradecimento, de ação de graças para mim, poder ter escolhido esse livro que foi, de uma certa forma, aleatório, né? Eu pensei em trabalhar um livro e a Amazon me sugeriu este livro. E eu pensei, olha, pode ser legal, parece bom, né? Eu sei que é uma virtude boa. Então, e aí a gente vê essas coincidências que, na verdade, é só a providência atuando. E nessa formação de Cristo em nós, a dor da alma é o preço da conversão. Então, se eu quero muito que alguém se converta, isso virá com uma dor, com incômodo. E eu me lembro muito, toda vez que se fala em conversões, eu me lembro muito de Santa Mônica. Santa Mônica rezou e se penitenciou e, enfim, ela se sacrificou de fato, 25 anos, pela conversão de seu filho Agostinho, que tinha uma vida muito devassa. Então, assim, o livro de Santo Agostinho, Confissões, é um livro que, inclusive, tem uma grande sobriedade que nós perdemos nesse tempo. Então, quem puder ler, leia, porque não é apenas um livro cristão, mas é um livro que traz de volta essa sinceridade necessária à vida, e principalmente o amor a Deus e à realidade. E Santa Mônica, depois de todo esse tempo, depois de todo esse caminho de Calvário, ela colheu frutos que ela nem sonhava e ela nem pedia, porque ela só queria que o seu filho se casasse e se tornasse um homem honrado, porque a vida íntima de Santo Agostinho era um tanto devassa, um tanto, enfim, imoral. E ela só queria que ele assumisse uma família. Mas o que Deus deu a ela foi muito maior e muito melhor. E até me lembro de um podcast que eu vi do professor Joel, que é especialista em Santo Agostinho, e ele falou uma passagem que me deixou muito feliz, aqueceu o meu coração nesse momento, até por uma questão familiar. E ele disse que Santa Mônica, um dia muito triste, muito preocupada com a vida que seu filho levava, e conversando com o seu confessor, ela expondo toda aquela dor, e o confessor dela disse: não se preocupe, não é possível que um filho de tantas lágrimas se perca. Então, esse caminhar de amabilidade, quantas vezes a gente faz ali o mínimo e já diz assim: ah, eu já me cansei. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu já dei tudo que eu tinha para dar, não tem jeito, fulano não tem jeito, vai morrer desse jeito. Não é assim. Quando se trata de um ser humano, eu nunca consigo dizer, até o momento que aquela pessoa se vai mesmo desta vida, enquanto vida ela tiver, eu não consigo dizer que ela não tem jeito, porque tem. E essa reflexão voltada para Santa Mônica, para a vida de Santo Agostinho, nos traz essa certeza. Se Santo Agostinho teve jeito, nós também temos jeito. Então, que a gente se agarre, né, com todas as nossas forças e nessa esperança de que é possível mudar sim. Embora nós sejamos esta árvore torta, eu adoro essa analogia da árvore porque faz muito sentido por toda a composição. Toda árvore, praticamente toda ela, né, precisa ser podada, precisa ser nutrida, precisa de muitas, muitas coisas mesmo. Então, nós também somos essa árvore torta, que precisa ser podada. E a gente às vezes precisa ter uma docilidade nessa poda, porque talvez os meus espinhos estejam grandes demais e as pessoas não consigam chegar até mim. Então, para que eu cresça mais, para que os meus frutos sejam mais saborosos, e eu vivi em Portugal uma época, e lá é muito legal a questão das estações. E quando chega o inverno, as árvores são todas podadas e fica assim, aquele negócio parecendo que está morto. Principalmente a
a parreira, ela fica parecendo que morreu, né? Fica só aquele pedaço ali de tronco, aparentemente até seco. Só que essa poda é essencial para os próximos frutos. Então, muitas vezes a gente precisa ter essa docilidade de receber essa poda, porque muitas vezes eu crio esses espinhos e eles nascem e eles ficam tão grandes que ninguém consegue se aproximar e que o próprio Deus não consegue me moldar como ele gostaria, porque eu não deixo. E nós temos essa liberdade de não querer. Então, que nós também possamos pedir essa docilidade à graça, tanto de Deus como do próximo, que também está sempre ali sendo esse portal, o portal da graça, o portal do amor, o portal da oportunidade, para que eu possa ser amável. Então, é isso, e com essa reflexão, encerramos esse vídeo de hoje.